A paz do Senhor. O evangélico, sendo ele pastor ou não, o crente em Jesus Cristo, ele pode ir a uma festa de casamento na Umbanda ou em um centro espírita? Antes de tudo, quero deixar bem claro que o assunto deste vídeo nada tem a ver com intolerância religiosa, mas de se falar a verdade, pois o meu compromisso é com a verdade. E antes me importa agradar a Deus e não aos homens, como disseram os apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 29. Também não tenho medo do que possa me acontecer por falar a verdade. Os tímidos, os medrosos, os covardes não entrarão no reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Tá com medo de falar a verdade, crente? Se está com medo de falar a verdade, saiba que para o céu é que você não vai. Muito crente não vai herdar o reino dos céus simplesmente por ser medroso, por ser um covarde, por ter medo de falar a verdade sobre isso ou aquilo. Medo de ser preso, de ser deserdado, medo de ser perseguido, de ser desprezado, medo de ser morto por causa da verdade. Graças a Deus que eu não sou desses. E eu não tenho medo de falar a verdade, porque a verdade sempre. Foi para isso que Jesus Cristo me chamou. O que me inspirou a fazer este vídeo foi por causa de eu ter visto um vídeo onde um pastor evangélico foi no casamento de sua filha, que foi realizado em uma casa de Umbanda. Ele errou em ter ido? Não errou em ter ido? É claro que se o casamento foi realizado na Umbanda, é porque a filha desse pastor não conhece a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Pois se conhecesse e praticasse a verdade, jamais se casaria lá. Então, entenda que tem pessoas que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade, mas não pratica a verdade. E se você está sendo uma dessas pessoas, cuidado. Se você está sendo uma pessoa que conhece a verdade, mas não vive a verdade, então para o céu é que você não vai. Você tem que ser que nem eu, que além de conhecer a verdade, tem que viver a verdade. Então eu li os comentários no vídeo, nesse vídeo que eu vi, e vi pessoas dizendo que o pastor não errou em ter ido por causa disso e daquilo, e também vi pessoas dizendo que esse pastor errou em ter ido na casa de Umbanda para ver o casamento da sua filha. Ele errou em ter ido por causa disso e daquilo. O irmão Fabiano, para mim, o que eu penso disso? Ele não errou em ter ido. Também penso que com essa atitude da parte desse pai com sua filha, é que amanhã ou depois sua filha e seu futuro genro podem vir a se converter a Jesus Cristo, como também podem nunca vir a se converterem a Jesus Cristo. Entenda também que pelo fato do evangélico ter ido ao casamento de um filho na Umbanda, em um centro espírita ou numa casa espírita, isso não é garantia de que seu filho venha a se converter um dia por causa dessa atitude de seu pai. Daniel na Babilônia resolveu não se contaminar com a comida e a bebida do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Só que Daniel foi para a Babilônia levado à força e não para ir a um casamento, pois se dependesse dele, ele jamais teria ido para a Babilônia. Agora, se o pastor que foi no casamento de sua filha na Umbanda participou das iguarias e dos rituais de lá, aí sim ele errou. Se eu, o irmão Fabiano, tivesse sido convidado para ir ao casamento do meu filho, que seria em um centro espírita ou na Umbanda, provavelmente eu não iria. Eu diria para ele o porquê de eu não ir, e pelo fato de eu não ir, isso não quer dizer que eu não o amo. Eu sempre o amarei, independente de ele ser cristão ou não. Também não me sinto bem em estar no meio dos ímpios, pois não falamos a mesma língua e também estamos em caminhos diferentes. Naamã pediu a Eliseu
que Deus o perdoasse quando o senhor de Naamã, o patrão de Naamã, digamos, dizendo assim, o fazia entrar na casa de seu Deus para adorar. 1 Reis capítulo 5, versículo 18, versículo 19. Então veja bem, o próprio Naamã pediu a Eliseu que Deus o perdoasse porque o patrão de Naamã, o senhor de Naamã, volta e meia fazia com que Naamã entrasse na casa do seu Deus com D minúsculo, o Deus Ribom, para adorá-lo. E Naamã ia praticamente contra a sua vontade. Se caso eu fosse no casamento de meu filho na Umbanda, eu oraria a Deus pedindo que me perdoasse por estar indo lá, caso seja pecado ir, e aproveitaria o momento para ler um versículo bíblico, falar de Jesus e orar naquele local. Após a cerimônia, com dor e tristeza no meu coração, eu me despediria de meu filho e de minha futura nora e iria para casa. Não iria ficar para o almoço ou janta, e muito menos participaria de algum ritual deles. Se eu ficasse para comer, provavelmente iria comer comida sacrificada aos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Se eu fosse, isso não faria com que eu deixasse de ser crente e muito menos a minha vida espiritual diminuiria. E se fosse um batismo na Umbanda ou em um centro espírita, nesse caso o evangélico não deve ir. Neste caso eu não iria de jeito nenhum, porque eu vejo assim, ir na festa de casamento é uma coisa, agora batismo, aí eu já vejo como algo sendo grave mesmo. Aí o cristão evangélico, o crente em Jesus Cristo não deve ir. Como eu sempre digo, só entraria em um campo de futebol, em uma academia, em uma boate, em uma danceteria, ou em um centro espírita, ou em um templo católico, ou em uma casa maçônica, só se fosse para falar de Jesus Cristo. Terminado minha pregação, eu iria embora. Ir nesses lugares citados para falar de Jesus não é errado, pois o próprio apóstolo Paulo iria. Ele mesmo confirmou isso quando disse: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e versículo 23. Entenda que em só ir a um casamento na Umbanda e frequentar a Umbanda são coisas distintas. O crente não pode frequentar a Umbanda, Quimbanda, Centro Espírita, Casa Maçônica, Casa Espírita, pois se frequentar ou ir se consultar lá, aí sim estará pecando. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz para o crente não frequentar esses lugares. Centro espírita, casa de umbanda, maçonaria, casa espírita. E não tocar em suas coisas imundas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Bem-aventurado o homem que não se ajunta com os escarnecedores. Salmo 1, verso 1. Olha só, o que eu vou falar para vocês agora aqui é a mais pura verdade. A mulher de um pastor, pastor esse aqui da minha cidade, Chapecó, que é muito conhecido não só na cidade de Chapecó, mas em outros lugares do Brasil também. Esse pastor, ele foi deputado. Se ele continua sendo deputado, eu não sei. Então, ele foi pastor de uma grande igreja aqui na minha cidade de Chapecó. Então, a mulher dele, ela chegou a vir uma ou mais vezes no centro espírita da minha vizinha. Ela errou em ter feito isso? Claro que errou. Se ela se arrependeu, a mulher desse pastor, disso, eu não sei dizer.
Se não se arrependeu e não pediu perdão para Deus, não vai ser nada bom para ela no dia do acerto de conta com Deus. Pois o que essa mulher fez foi dar um mau testemunho, além de ter pecado contra a palavra de Deus, que diz para o homem não consultar os médios espíritas, nem os necromantes e nem os adivinhos, porque se assim fizer, estará se contaminando. Levítico capítulo 19, versículo 31. Irmãos, no grande dia haverá muitas surpresas, pois o próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Com essa atitude dessa mulher de ter ido no centro espírita da minha vizinha, ela contribuiu para afastar ainda mais a minha vizinha da verdade. Lembra do que o rei Saul fez? Saul pecou contra Deus quando foi consultar uma médium espírita ou uma feiticeira. 1 Samuel capítulo 28, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O que essa mulher desse pastor veio fazer no centro espírita da minha vizinha? Pregar o evangelho para ela? Curiosidade? Pedir ajuda? Não sei dizer de certeza, mas provavelmente pregar o evangelho para minha vizinha é que não foi. E a minha própria vizinha disse que essa mulher, a esposa desse pastor, tinha vindo ali no centro espírita dela. E naquele dia eu estava em casa, eu vi com os meus próprios olhos essa mulher saindo do centro espírita da minha vizinha, que ela saiu disfarçada pela porta de trás para não ser reconhecida por alguém. Se o marido dessa mulher, esse pastor que foi deputado ou continua sendo, não sei, se ele chegou a vir alguma vez no centro espírita da minha vizinha, não sei dizer. Também não pedi para minha vizinha se ele chegou a vir alguma vez. Então, na época quando aconteceu isso, eu não era convertido, eu não era conhecedor da palavra, então eu não falei, não tinha como eu falar a verdade para minha vizinha, e o que essa mulher fez foi errado, a mulher desse pastor, de ter vindo consultar ela, porque eu não conhecia a verdade. E até um tempo atrás, eu tinha aqui também duas casas próximos à minha. Chegou a se mudar aqui uma vez um pai de santo em 2021. Ele ficou um ano ali mais ou menos. E como eu já era cristão, eu ficava em casa orando: Pai, Deus, converte aquele pessoal ou faz eles saírem daí por causa do barulho, por causa da sujeira que eles fazem nos pátios com as pipocas, isso e aquilo. Depois de um ano, mais ou menos, eles saíram dali da casa, que era uma casa alugada, e eu agradeci muito a Deus por isso, por eles terem saído dali. Então, e a verdade é que nesse centro espírita da minha vizinha, eu cheguei a ficar sabendo que muitos evangélicos vieram se consultar ali no centro espírita, e também pastores evangélicos. Estamos em um tempo em que precisamos pregar a palavra de Deus para os próprios evangélicos, não todos, claro. Eu, irmão Fabiano, depois que me converti, nunca mais frequentei o centro espírita dessa vizinha, da minha vizinha, graças à verdade que liberta. João 8, capítulo 8, João 8, versículo 32. Glória a Deus. Então, antes de eu me converter, antes de conhecer a verdade, eu cheguei a frequentar algumas vezes esse centro da minha vizinha, para pedir ajuda, para pedir isso e aquilo. Entenda, ajuda somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, bata e a porta se abrirá, peça e se dará, busque e encontrará. Então tenha paciência. Espera que no tempo de Deus, Deus vai te dar aquilo que você quer, você precisa. E também se Deus não te der aquilo que você quer, você precisa, paciência. O mais importante é você ganhar a vida eterna. Então não vá atrás, você evangélico, cristão, crente em Jesus. Se você ir no centro espírita pedir ajuda, na maçonaria, no espiritismo,
no candomblé, na umbanda, você estará errando, você estará pecando, você estará dando um péssimo testemunho para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, voltando ao assunto, não vejo em ser errado o evangélico, o crente, o cristão, ir a uma festa de casamento do seu filho na umbanda, desde que ele não se contamine com as iguarias e os rituais daquele lugar. Sim, eu sei que em João capítulo 2, Jesus foi a um casamento de ímpio com pessoas ímpias lá. Mas a diferença é que lá não era um local de adoração ao demônio como é na umbanda, na quimbanda e centro espíritas. Umbandistas, médiuns espíritas, quimbandistas, maçônicos e espíritas estão adorando Satanás sem saber. Eles acham que não estão adorando o demônio, mas estão. Também não estou incentivando ninguém a ir a um casamento na umbanda. Se sua consciência dizer para você não ir, então não vá. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Romanos capítulo 14, versículo 21. Vejo também um perigo do crente ir a um casamento na umbanda, pois isso pode ser motivo para escandalizar a igreja de Deus. Sem saberem o porquê de eu ter ido lá, alguns que podem ter visto eu entrar lá ou ter saído de lá, podem pensar que eu frequento esse lugar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Mateus capítulo 18, versículo 7. Não vos torneis causa de escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Você sabia que um dos motivos do ateísmo estar crescendo no mundo todo é devido aos deslizes, às falhas cometidas pelos próprios cristãos, tanto os evangélicos como os católicos, pois os católicos também se intitulam cristãos. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Então, o que aquela mulher fez, aquela mulher que hoje ela é conhecida como missionária, mulher desse pastor que é muito conhecido na minha cidade, o que ela fez, além de impedir ainda mais essa vizinha minha de aceitar o evangelho, a minha vizinha vai dizer o quê? Assim como essa mulher desse pastor veio a consultar-se com ela, uma ou mais vezes, não sei. Se foi só uma vez ou mais do que uma, não sei dizer de certeza. Só sei que ela veio se consultar. Então ela, a mulher desse pastor, e outros evangélicos que vieram, seja pastor ou não, essa mulher, a minha vizinha, vai dizer o quê? Os crentes querem que eu abandone esse meu trabalho. Essa minha crença. Os crentes querem que eu comece a ler a Bíblia. Os crentes querem que eles querem como se assim eu mude de religião. Mas eles vêm buscar ajuda aqui, no meu centro espírita. Eles vêm buscar ajuda a mim aqui, para os meus guias, as minhas entidades. Por que eu vou virar crente? Então, irmãos, olha o perigo do que essa mulher fez. Principalmente, pior ainda porque ela é independente dela ser famosa ou não, ou mulher de um pastor famoso ou não, ela errou. Ela errou do que ela fez. Então como é que a gente vai ganhar essas pessoas que estão presas ao espiritismo, à umbanda, quimbanda, maçonaria, se alguns cristãos, próprios crentes, estão indo lá buscar ajuda? Então fica difícil, meus irmãos. E essas pessoas, esses evangélicos que frequentam esses lugares, não vai ser nada bom para eles no dia do juízo final. Vocês acham que eles vão ganhar o céu? Não vão ganhar o céu. O que eu, o irmão Fabiano, digo para quem frequenta a umbanda, quimbanda, centro espírita, casa espírita, a igreja católica e a maçonaria? A igreja católica, por quê, irmão Fabiano? A igreja católica, ela vai na contramão da palavra de Deus. Deus diz para o homem não ter mais cultura, a igreja católica tem.
Esse é um dos vários enganos da Igreja Católica e graças a Deus que Deus me libertou desse engano. Então, o que eu digo para essas pessoas que frequentam esses lugares, Umbanda, Quimbanda, Centro Espírita, Casa Espírita, Igreja Católica, Maçonaria, é: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Outra coisa que eu vi agora recentemente, um dos absurdos de tantos que está acontecendo hoje em dia nas ditas igrejas evangélicas, um pastor falou que, lá durante o culto, que o pai de uma mulher tinha incorporado nele, trazendo uma mensagem para ela. E a igreja toda ali, ou a maioria das pessoas que estavam ali, e esta mulher, acreditaram. Chegaram a se emocionar, deram glória, achando que isso é verdade, mas não é verdade. Imagine um espírito vir incorporar numa pessoa. Isso não, a Bíblia não nos dá base bíblica para isso. Eu já tenho aí no meu canal falando sobre espiritismo, vídeos falando sobre o inferno, se isso pode ou não pode, a alma de uma pessoa que já morreu, o espírito de uma pessoa que já morreu, vir incorporar em alguém e trazer uma mensagem para alguém. Isso é coisa diabólica, é coisa do demônio. Então esse pastor, para mim, ele, além de ser um pastor, entre aspas, um pastor de bode, porque se as pessoas que conhecessem a Bíblia, não teria pessoas lá nesse templo dele, nessa casa onde ele está pregando, ensinando, não sei, ou enganando o povo. Nada mais é do que, para mim, isso aí é um pastor médium espírita. É o médium espírita pastor, um enganador, um falso profeta, um lobo, um cão guloso. Cuidado com esse tipo de gente. Por isso que eu digo, conheça a palavra de Deus para você não ser enganado por falsos lobos. E o que este homem fez, falando isso, que o espírito do pai dessa mulher incorporou nele, isso aí não foi espírito do homem, isso foi espírito do próprio demônio que está nele. E para você, qual a sua opinião sobre o assunto? O evangélico, independente de ser pastor ou não, ele pode ou não pode ir a um casamento em uma casa de umbanda ou casa espírita ou em um centro espírita? Você que é cristão evangélico, você que é crente, você iria? O pastor só vai lá na casa, na umbanda, ele só vai lá ver o casamento da sua filha, para alegrar a sua filha, para que a sua filha ou seu filho fique feliz com a presença do pai lá. Ele só vai lá. Ele vai lá, vai acompanhar a cerimônia de casamento. Terminado o casamento, ele vai embora. Ele não vai tocar nas iguarias que vai ter lá e também não vai participar dos rituais de lá. Ele só vai lá fazer isso e nunca mais vai ir lá. Ele está errado em fazer isso, mesmo procedendo assim. Ele não pode ir ou não tem problema nenhum em ir lá? Comenta aí, compartilha esse meu vídeo. Compartilha ele com os teus amigos, conhecidos, parentes, pessoas que estão presos à maçonaria, ao catolicismo, à quimbanda, à umbanda, ao espiritismo, a centro espíritas. Faça a obra de um evangelista. Deus te chamou, eu e você, para isso. Para nós tirarmos as pessoas do engano, porque Jesus Cristo está voltando. O tempo está acabando. Não é mais tempo de ficarmos acovardados, com medo de falar a verdade, de ficar acomodados, sem estarmos fazendo nada para Jesus ou quase nada. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não pregar a verdade, ai de mim se eu não falar a verdade. Ai de você se você não falar a verdade, ai de você se você não pregar a verdade. Amém? Se inscreva no meu canal, você que também não é inscrito, dá o like, comenta, compartilha.